Para encerrar, Alduína, né, por favor, com o tema Novo Modelo para Acesso à Rede SUS em Teresina. Eu já sabia que os senhores iam dar um passeio pelo SUS, na fala da Ana Eulálio, que vocês conheceriam a política de regulação na fala de Socorro, né? E a parte hospitalar na fala de Luciane, eu me preparei para um bate-papo e não para uma palestra. Tá no ponto, Gardelho? Né? Então, assim, quero dizer que, assim, na minha fala, eu não farei nenhuma crítica, não tenho a intencionalidade de fazer nenhuma crítica ao profissional de saúde, ao gestor, né, à própria política. Não é. Eu vou falar apenas da realidade. Né? Quem deu um passeio pelo SUS viu que tudo tem regra, tem normas, tem critérios, né? Mas, na realidade, o sapato é um pouquinho mais apertado. Né? Quando a gente vai para a prática, a gente vê que muita coisa não sai da forma que nós desenhamos. Né? A regulação ela é uma política do próprio Ministério, e o Ministério tem ferramentas para que cada município use essa ferramenta de forma não paga. Né? Teresina, no passado, já tentou usar essa ferramenta do Ministério da Saúde e não conseguiu. Então, hoje, ela usa uma ferramenta privada, né, e está tentando rever a condição de usar a ferramenta do Ministério. Né? Por que Teresina não usa a ferramenta do Ministério? O Ministério tem uma política de parâmetros. Né? Então, para o Ministério, cada consulta dura 15 minutos. Então, em 1 hora, o profissional de saúde atende 4 usuários. Então, o sistema ele é programado para fazer a primeira consulta, 7 da manhã, a segunda, 7h15, a terceira, 7h30. Né? E assim vai de 15 em 15 minutos. A nossa realidade não funciona assim. Se a gente for fazer dessa maneira, quando a gente chegar às 11 horas, o usuário ia estar lá, mas o profissional já teria ido embora. Né? E então a gente não conseguiu fazer com que esse programa se adequasse à nossa realidade. Marca-se todos os pacientes às 7 horas da manhã. Né? O profissional atende dentro da, sei lá, da carga horária dele, 1h30, 2 horas, e depois ele sai. Né? Para o Ministério, isso não é correto. Para o paciente, também não. Mas é a realidade. Né? É a realidade. A outra coisa é que, para o Ministério, ele atrela a especialidade ao CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação. Né? Então, a gente tem oftalmologista, ortopedista, né? Mas a nossa realidade aqui é de especialidades e subespecialidades. A ortopedia quebrou o sujeito todo, né? Joelho, perna, ombro, quadril, mão, né? E lá o CISREG não permitia isso. E aqui não adianta você marcar para a ortopedia que, se for um problema de mão, se aquele ortopedista não for especialista em mão, ele não vai atender o sujeito. Né? A neurologia está da mesma forma. Epilepsia, Parkinson, Alzheimer, e por aí vai. A oftalmologia, do mesmo jeito. É catarata, é glaucoma, é retinopatia. Né? E aí começou, então, Teresina a ter dificuldade de ajustar, num programa que não fosse seu, essas especificidades. Então, hoje, o programa que Teresina usa permite que a gente faça essas inclusões. Né? Teresina tem uma grande... Onde é a luzinha, minha gente? No meio, nesse vermelhinho. Achei. Ó. Então, Teresina tem uma central informatizada,
né? Ela já foi por telefone, a gente já teve vários avanços. Nós já trabalhamos manualmente por cota, já passamos por telefone e agora estamos no processo de internet. Porque, no momento, não tem outra coisa melhor do que a internet, é tempo real. Não é? Mas, em compensação, tem lugar que não tem acesso à internet, tem lugar que a internet é lenta. Não é? Tem várias coisas, dentro dessa ferramenta boa, tem várias coisas que não são muito bacanas para a gente trabalhar. Né? Bom, mas o que Teresina fez? Colocou dentro de uma central, né, dentro de uma central informatizada, todos os procedimentos SUS da cidade de Teresina em relação a consultas e exames. Né? Então, toda a demanda de Teresina está ofertada dentro dessa central. Né? E a divisão está de acordo com a PPI. Então, cada município tem a sua cota financeira e a sua cota por procedimento. Por que nós colocamos a financeira? Porque, muitas vezes, você vai querer um procedimento que Teresina não oferta, mas você pode utilizar o seu recurso com outro procedimento que tem oferta e que você também precise. Né? Hoje, pouca coisa Teresina não faz. A Socorro citou 2 exemplos. Polissonografia, não fazia, hoje faz. Eletroneuromiografia, não fazia, hoje faz. Mas qual é o problema? Não conseguimos fazer esses 2 procedimentos no setor público. Eles são feitos no setor privado. E aí o setor privado, ele não... como é que eu vou dizer? Ele não aceita, né, a negociação com valores do SUS. E aí nós trabalhamos com valores SUS. Tá? E aí também Teresina não pode complementar por um valor que todos nós do Piauí vamos usar. Né? Então, a gente, muitas vezes, se vê diante dessa situação que você não consegue comprar. Então, hoje, tem um setor privado, uma clínica, que oferta esses 2 procedimentos, mas muito pouco. É assim, 5 procedimentos por semana. Né? E aí, quando você tenta o agendamento, cai na regulação. O que é a regulação? Né? Aqui você tem todos os procedimentos que você tem acesso, você entra, teve vaga, você agendou. Não teve vaga, cai na regulação. Aí tem uma equipe médica que vai analisar, né, o que foi escrito, vai aparecer na tela, e ele vai julgar pelos protocolos quem vai ser agendado primeiramente para aquele procedimento. Não é fácil regular, não é fácil, embora seja só médico que faça essa regulação, mas eles têm dificuldades. Por exemplo, e a Socorro mostrou um encaminhamento médico. Por exemplo, surgiu uma vaga para ortopedia, né, e eu tenho 3 pacientes na fila de ortopedia. Quando você puxa a fila, o primeiro é para avaliação, o segundo é para avaliação, o terceiro é para avaliação. Como você classifica o risco? Né? Qual é o protocolo que você vai utilizar? Aí o médico termina decidindo pela idade do usuário, pelo dia em que ele foi colocado no sistema, né? Dá uma atenção maior para quem já está na fila há muito tempo. Né? Se você não tiver um preenchimento dessa requisição bem clara, né, muitas vezes essa requisição, esse paciente fica esperando e o médico vai regulando quem ele está podendo regular, quem ele está podendo fazer uma classificação de risco. Tá? Então, a essa central, todos os 24 municípios do Piauí têm acesso, via internet. Todos os funcionários de cada... Todos os funcionários, não. Tem sempre um funcionário, né, um servidor da secretaria ou de um hospital, não sei, que possui uma senha que acessa ao sistema. Né? Só Teresina tem 191 pontos com acesso. Oi? Ah, tá, perdão.
né? Só Teresina tem 191 pontos de acesso a essa central. A gente costuma achar que não se faz nada, que é muito pouco, né? Mas aqui são dados oficiais do Ministério da Saúde, ou do DenaSUS, e por isso a gente não computou o mês de dezembro, porque o mês de dezembro ainda não foi processado, né? Para que a gente visualize. Então, até novembro, essa central já tinha mais de 1,5 milhão de processamentos, o que dá uma média diária de 6.500 procedimentos dia, né? Que esses 224 municípios marcam. Tá? E não só os 224 municípios, porque, por ordem judicial, Teresina atende a 27 municípios do Maranhão, né? E aqui, nada contra quem nasce no Maranhão. O nosso problema com o Maranhão e outros estados é porque, quando a gente foi fazer a PPI, nós dividimos toda a capacidade de Teresina para os outros municípios do Piauí. Não se contou com Timon, nem com Caxias, nem com outros municípios, né? Quando o Maranhão foi fazer a sua programação, ele fez também contando com os caminhos que eles desenharam. Então, Timon pactuou oncologia para São Luís, mas o paciente bate na porta de Teresina, né? E Teresina não tem uma programação para Timon, como não tem para nenhum outro município que não seja do Piauí. Então, daí, já começa a se ter vários entraves, né? Que aqui eu listei poucos, né? Mas, assim, são inúmeros, né? E não está necessariamente nessa ordem, né? Mas, assim, um grande problema é a atenção básica ser resolutiva. Tá? Muitas vezes, eu tenho uma atenção básica, mas que ela não funciona com toda a equipe durante toda a semana. Tá? Então, boa parte desses usuários que foram atendidos durante essa semana, que não tinha a presença do profissional médico, por exemplo, muitas coisas vai para a regulação, que poderia ter sido resolvido por aquele profissional, né? Teresina também tem esse tipo de problema. Muitas vezes, o profissional médico de uma equipe está de férias ou está de licença e não tem um substituto naquela equipe. E aí tudo vai para a regulação, né? Isso aqui é uma norma do Ministério, né? 80% dos problemas da população deveriam ser resolvidos na atenção básica e apenas 20% encaminhado a algum tipo de especialidade. A questão dos dados clínicos, se o médico bota na ficha que ele está encaminhando aquele usuário para a especialidade apenas para avaliação, o médico regulador vai ter dificuldade de regular esse sujeito. Se ele bota também só o CID, né, também tem dificuldade, porque só o CID vai dizer o diagnóstico que ele deu naquele paciente, não o que o paciente está apresentando naquele momento. Então, você não sabe, né? Toda pessoa que tem aquela senha de acesso, que hoje, dados de hoje, 975 pessoas têm senha de acesso, né? É um problema porque essa senha de acesso, muitas vezes, eu digo para um colega, né? Eu saio de férias, digo para outro colega, e posso sair fazendo os meus agendamentos quando eu quero. Eu estou de férias, mas uma pessoa sabe que eu agendo, pediu para eu fazer um agendamento, eu faço lá da minha casa. Enquanto lá na secretaria tem outro funcionário com a mesma senha agendando também, né? Por isso que nesse novo modelo vai ser vinculado o computador com a senha do servidor. Então, se ele sair de férias, só se ele for lá na secretaria, porque o computador que vai marcar é aquele, né? Ah, sim. Ah, ok.
ok? É porque a gente está pedindo, né, a configuração do computador para a gente poder atrelar a senha do usuário que você documentou que é ele que vai ser o possuidor daquela senha. Né? Bom, essa pessoa que é possuidor da senha, ela vai agendar para o paciente que está na frente dela. Né? Se não tiver vaga, ela vai inserir numa fila. Agora, todo dia, quando ela abrir o computador, ela tem que monitorar a fila dela. Tá? Ela vai ver todos os usuários que ela já incluiu. E ela pode, inclusive, surgir uma vaga, ela pode marcar para aquele que está na espera e não para o outro que está na frente. Tá? Se ela conseguiu marcar, ela tem que comunicar a esse usuário o dia que foi marcado, o dia para ele se deslocar. Né? Então, o monitoramento dessa fila é muito importante, inclusive até para dizer assim, olha, ele não quer esperar, ele deu um jeito, ele foi, se consultou particular, para que a gente possa tirar aquele sujeito da fila, para quando surgir a vaga, dar para um outro paciente que está na espera. Né? Agora, é uma coisa que complica quando o sujeito perde a paciência da fila de espera e ele consegue, ou por cortesia, ou porque conseguiu vender alguma coisa e terminou pagando a consulta dele. Se ele precisar de um exame ou de uma internação hospitalar, ele vai ter que ter a consulta do SUS. Porque, senão, o sistema ele faz hoje um prontuário eletrônico para o usuário. Então, o usuário chega lá no SAMI, né, onde está a pessoa que está marcando, e ele quer uma tomografia, por exemplo, ele não vai conseguir porque ele não tem uma consulta. A consulta dele foi particular e não no sistema. Então, no prontuário dele, não diz que ele tem uma consulta. Ele não vai conseguir marcar o exame. Né? E muitas coisas, né, muitos entraves, né, na condução desse paciente dentro do Sistema Único de Saúde. Inclusive essa do paciente se consultar particular. Quando ele se consulta particular e que ele precisa de um exame ou de uma cirurgia, e ele precisa da consulta SUS, o que ele faz? Muitas vezes, o próprio profissional que está atendendo o usuário é também do SUS. Aí ele pega da gavetinha dele e passa o encaminhamento. Né? Aí o sujeito pega aquele encaminhamento, vai lá no SAMI para agendar a sua consulta. A pessoa agenda, só que esse paciente não vai para a consulta. A consulta ele já foi, né? Aquela consulta que ele marcou naquele dia foi só para ele poder fazer exames e internação. Né? Então, essa é uma causa de que, muitas vezes, o profissional fica esperando o paciente não aparece. Né? É porque, na verdade, ali é só um mecanismo dele adentrar no sistema. Se você for olhar as filas de espera, às vezes você se assusta com a quantidade de pessoas que está na fila de espera e você não consegue entender como é que tem vaga e o sujeito está na fila de espera. Porque o sistema ele permite que o sujeito tenha preferência. Ele pode preferir um médico X ou um serviço X. Aí vai ter vaga em outros serviços e para outros profissionais. Se ele não quiser, ele vai ficar na fila de espera de algum. Né? Então, o cadastro inicial é sempre a atenção básica. Para você passar pela especialidade, você tem que ter um encaminhamento da sua estratégia de saúde da família. Né? Outro entrave é a questão de sexo, de idade, de troca de procedimento. Como a caligrafia de alguns profissionais é assim, né, digamos, um pouco difícil de ler, o profissional escreve nefrologia, não escreve dado clínico só para avaliação, e a pessoa que vai olhar, em vez de nefrologia, leu neurologia. Marca para neurologia, o sujeito vem e está errado. Né? A questão da idade. Nós temos determinados serviços que não atendem menor de 18 anos. E temos serviços que só atendem até 16 anos.
né? Hoje a gente já tenta amarrar isso no sistema. Você nem consegue agendar, né? Você tenta agendar e não dá, por conta da idade. Aí você vai e bota na fila de espera. Não vai sair nunca, porque naquela fila que ela está daquele hospital, aquele hospital não atende aquela faixa etária, né? A área domiciliar, o paciente não residente, né? Muitas vezes, né, quando o município acha, né, que está usando pouco o serviço de outro município, fica-se uma pergunta: será que você sabe todos os seus pacientes que saíram para ser atendido no outro município? Você tem condição de afirmar que todo paciente que sai do seu município sai regulado? Muitas vezes não, né? Eu acho que que nunca, né? Porque o sujeito pode estar na casa dele, pegou o carro dele e veio, né? E quando ele vem, na maioria das vezes, pelo medo de não ser atendido, ele coloca o endereço de onde ele estiver, né? E a nossa estratégia de saúde da família, muitas vezes, também pelo medo de não atender o paciente, ela está lá vendo a situação do paciente, ela muda até o cartão do SUS, para dizer que reside onde não reside, né? E isso atrapalha muito, né? Se você tem pactuação, você vai ser atendido, a sua vaga vai surgir, independente de onde você mora, vai surgir, né? Porque não existe nos protocolos, se você mora em Altos, em Campo Maior, em Pedro II, em Teresina, quem que vai primeiro, né? A regulação não vê isso. Ela não vê a procedência, a origem, ela vê o quadro clínico, se estiver descrito, né? Tá? Muitas vezes, eu converso com Luciane que esses entraves e a regulação dariam uma tese de doutorado, né? E hoje, com a fala da representante do COSEMS de Minas, né, quando ela falou muito em análise situacional, o nosso ia estar todo errado, né, Luciane? Porque a gente ia ver assim, quase todos nefropatas do Piauí são em Teresina. Quase todas as crianças com deficiência intelectual são de Teresina. Na verdade, não é verdade, né? É alguém com receio de acesso, né? Ou então alguém que não conhece o fluxo, né? Porque, por exemplo, para você fazer hemodiálise, tem vários, Parnaíba, né? Campo Maior, mas muitas vezes a pessoa passa direto de Campo Maior e para em Teresina, desconhece que a referência é lá, né? E ele chega aqui e tem... Aí eu me nego. Está encerrado, né? Ele se nega a colocar o endereço real. E, então, na estatística, quando a gente vai fazer um estudo epidemiológico, né, as coisas não são como deveria ser. Os registros não coincidem com a realidade. O sistema vai até aparecer a consulta dele na estratégia de saúde da família, mas não vai aparecer o médico que solicitou o exame especializado. O sistema Cruz ele não vai conseguir. Não vai conseguir. Tá? E aí entra a história da regulação paralela. O que é regulação paralela? E que atrapalha o fluxo correto da regulação? É toda e qualquer regulação que não está aqui dentro do que a gente desenhou. É movimento de pensão, é o profissional de saúde que é prefeito, que é vereador, que é secretário de saúde, que trabalha em outro local, né? Nós temos vários profissionais de saúde que trabalham no Maranhão, como nós temos vários profissionais de saúde que são do Maranhão e trabalham aqui. Então, pela amizade, pelo WhatsApp, eles conseguem, de alguma forma, se inserir no sistema. E aí atrapalha, por quê? Porque a capacidade instalada está de acordo com a PPI e não com esses outros movimentos. Tá? Bom, essa era a minha fala em relação... né, e eu ia falar um pouco sobre a parte hospitalar, mas Luciane já falou, e a nossa regulação de Teresina, ela nada mais é do que um ponto dentro do complexo regulador do Estado. Então, ela falou do Estado como um todo, que engloba Teresina, né? E era isso que eu tinha que conversar com vocês.
O sistema regulador agora, nós temos que ter um computador, um IP cadastrado para ter acesso. Esse mesmo procedimento vai valer para as clínicas, não é verdade? Sim. Porque o que é que acontece ainda? Hoje já me relataram aqui no meu ouvido, e eu sei que é verdade. Município lá em Pavo Sul, chega aqui em Teresina, tem um oftalmologista que tem uma clínica que é amigo do prefeito e que recebe, né, trabalha no município. Chega lá, ele mesmo, na clínica dele, faz todos os agendamentos que ele quer para o município. Eu estou dando um exemplo, né? E aí, isso aí nós sabemos que vai continuar acontecendo, mesmo eles tendo o IP. As clínicas particulares vão continuar fazendo os agendamentos. Não, a clínica particular, o IP do computador dele, né, é só para ele. Por exemplo, se ele, mesmo ele utilizando a senha da pessoa do município, não vai ser aceito. Não, mas ele vai usar a senha dele. Ele vai acessar dentro da clínica dele, com o IP dele, ele vai agendar. Não, ele não vai conseguir agendar um paciente para ele. Ele só vai conseguir agendar se o paciente já tiver agendado para ele e ele quiser agendar um exame, uma outra especialidade. Mas ele não vai poder agendar o paciente do município para chegar até ele. Não agenda. Certo, não vai mais agendar. Não agenda. Os hospitais de Teresina a mesma forma. Mesma situação, mas desse jeito, com o IP amarrado. Certo. Tá bom, é nossa dúvida, porque assim, o que era que acontecia antes? Nós tivemos exemplo, o ano passado, de município lá do sul do estado que conseguia a senha de alguém, de uma unidade aqui em Teresina, e ficava marcando. Então, assim, é difícil para a gente que quer a regulação funcionando, mas não é difícil porque eles sempre encontram uma manobra, uma forma. Tem gente que tem alguém lá no Getúlio Vargas, alguém que tem gente lá na Vila Bandeirante. Então, é isso que a gente espera, que a regulação funcione para a gente, que tenha todo esse fluxo para a gente, mas que tenha todo o rigor para as clínicas privadas e para os hospitais de Teresina. Porque o que a gente não pode aceitar é que, para a gente, tudo é tão difícil. Você sabe o quanto eu ligo para você. Tudo tão difícil para os municípios, a gente conseguir um agendamento, mas eu consigo ver beneditinos vir todo dia, os vereadores e todo mundo com carros lotados de pacientes, porque conseguem entrar no serviço em Teresina quando eu não consigo. Eu não consigo ortopedia. Neurologia, eu não lembro quando, mas eles conseguem entrar de uma forma ou de outra aqui. Então, assim, o que eu espero é que a regulação funcione e que a mudança venha, mas assim, que sirva para todo mundo, com todo o rigor para todo mundo. Isso. A ideia de vincular o IP ao servidor, ela surgiu exatamente por esses problemas. Mas até Teresina também está vinculada, porque a gente sabe que essa regulação paralela, ela só consegue entrar em Teresina porque alguém de Teresina está facilitando. Então, hoje, todo servidor do SAMI, ele é servidor público, ele é servidor da prefeitura, exatamente para, se a gente pegar algo estranho, poder responsabilizá-lo administrativamente e de outras formas também. Certo, então, só confirmando, eu sou prestador de serviço de oftalmologia, eu não consigo marcar a primeira consulta para mim. Não. Não é isso? Então, não. O sistema vai impedir que isso aconteça. Então, assim, o paciente que veio para mim, particular, eu não consigo marcar uma retinoplastia, alguma coisa, um exame da retina. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Ótimo.